Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Coríntios. Em Corinto, na verdade, né? A igreja em Coríntios. No capítulo de número 10 e o 11. Que diz assim: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então diga assim: as advertências das Escrituras são para nós hoje. Quem está entendendo? Amém? Aí você vai abrir a sua Bíblia agora no livro de Números, capítulo de número 13, versículo 27. Esse texto do apóstolo Paulo, ele responde aquela pergunta bem assim: e o Antigo Testamento ainda tem relevância? Qual foi a resposta do apóstolo Paulo aí no texto de 1 Coríntios 10, 11? Tudo está escrito para advertência nossa. Então toda a Escritura, diga assim, é proveitosa para nos instruir. Amém? Proveitosa para exortar, para nos corrigir em justiça. Amém? Texto de Números, capítulo 13, versículo 27 diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana o quê? Leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia. E aí o texto continua, aqui agora no capítulo de número 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel, digam, murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Versículo 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando nos provará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que estes. Olha só. Versículo 14. Moisés intercedendo pelo povo. Mas também disseram aos moradores desta terra:
ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vai diante deles, numa coluna de nuvem, de dia, e numa coluna de fogo, à noite. Versículo 16, não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que ele prometeu com juramento, os matou no deserto. Isso Moisés dizendo assim, olha, vão reclamar e dizer que tu matou eles no deserto, Senhor. E o versículo 18 diz, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Versículo 23, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, diga outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Versículo 34, segundo o número dos dias, olha só, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Amém? Podeis sentar, queridos, em nome de Jesus. Vamos entender o que está acontecendo aqui nesta hora. Olha só, o tema dessa ministração é o seguinte, diga, substituindo atitudes ruins por atitudes boas. Diga mais uma vez, substituindo atitudes ruins por atitudes boas, ou pelas atitudes boas. Amém? Então, sempre eu digo para os nossos líderes, quando você for pregar, crie um tema para a sua pregação. Porque se começamos aqui em Números, aí a gente vai lá para Coríntios, vai lá para Apocalipse, aí a gente volta mais um pouquinho. Aí o que acontece? A gente pensa que está pregando, mas na verdade ninguém está entendendo muito. Eu digo porque eu já fiz muito isso. Então uma dica para os nossos irmãos que pregam, em nome de Jesus, crie um tema para a sua pregação, para que você não saia do rumo. Senão depois você fala de Pedro, fala de Paulo, fala de Maria, depois vai no Apocalipse, aí você vai no profeta Isaías, não, porque lá em Jeremias, aí porque lá em Gênesis, aí faz uma salada e se perde totalmente na pregação. Então diga, é importante ter um tema para a pregação. E o que nós ensinamos hoje aqui no curso de teologia, quando você for pregar ou levar uma palavra para alguém, qual é o propósito da pregação? A Jéssica está me dando um aviso, é que tem um Siena Prata, é de alguém da igreja que está aqui na entrada, acho que o rapaz quer entrar, é na garagem, filha, que está? Está empatando, é de alguém que está aqui, um Siena Prata? Se não for, eu acredito que é de uma família que está tendo um aniversário bem aqui, ou uma festa, pode ser desses irmãos, tá? Essa família, é só avisar lá. Acho que não é aqui da igreja não. Quem tem Siena Prata aqui? Tem alguém com Siena Prata aqui? Tem não, né? Tem outros, né? Mas não esse carro. Tem Siena, mas não prata, né? Tem vinho e preto, né? Preto, né? Muito bem, queridos. Então, nós falávamos hoje aqui no curso de teologia que pregar não tem mistério, mas você precisa se organizar. O que é pregar? É você ler o texto, grave isso em nome de Jesus. Até você que vai ser um pregador. Quando você for pregar, você tem que ler o texto, explicar o texto que você leu, querido. Você leu Números, você não vai explicar Apocalipse. Se você leu Números, você vai explicar Números. Então, ler o texto, explicar o texto e depois aplicar o texto.
Depois que você falou tudo, aí você vai dizer, não, porque agora você não pode ser assim, você não pode ser dessa forma, você, entendeu? Grave essa regra, isso é regra de homilética. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Se você leu o texto, mas não explicou o texto que você leu, você não pregou. Você ensaboou. Agora, se você leu o texto, explicou o texto, mas não aplicou o texto, ficou incompleta a pregação. Agora, se você lê um texto e vai explicar outro, também, amém? Deu para entender? Uma dica teológica para os nossos irmãos. Tem muitos pregadores que não entendem essa regra. Aí, claro que dentro da pregação você tem a pregação tópico, que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer parte expositiva, parte tópico. O que é a pregação tópico? Você cria o texto, você vai explicar, você cria o tema, você vai explicar, lê o texto, explica o texto, e aí você vai pontuar o que você acha interessante dentro do tema. E a pregação expositiva, que para mim é a melhor pregação que tem, é quando você lê o texto e explica bastante fundamentado aquele texto. Por exemplo, você vai pregar sobre Abacuque, você vai pregar o que significa o nome de Abacuque, você vai explicar por que Abacuque escreveu aquelas palavras, qual era o contexto que Abacuque estava vivendo, e aí você vai tirar um ensinamento e trazer para a igreja. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá, queridos. Diga, substituindo atitudes ruins pelas atitudes boas. Muito bem, eu estava dizendo no início que muitas pessoas fazem essa pergunta: mas, apóstolo, isso é coisa do Antigo Testamento, não se aplica mais hoje. Já ouvi pessoas falando isso. Então você vai ter que contradizer o que Paulo está dizendo, porque Paulo diz que tudo que está nas Escrituras é para advertência nossa. Tem pessoas que leem a Bíblia bem assim: esses judeus aqui, israelitas, bando de incrédulos, essa geração, Deus estava mostrando os sinais e prodígios e maravilhas, e olha os ingratos que eles são. Ei, não é assim que interpreta a Bíblia, não. Sabe para quem esse exemplo foi deixado? Para você. Israel é um exemplo, um reflexo da igreja. Então, quando você agora olhar para o Antigo Testamento, não vá criticar, se critique. Será que se eu estivesse no deserto, será que será que eu não iria murmurar? Eu vi uma história de um rabino messiânico, Joseph Shulam, que ele estava dizendo que fez uma excursão em Israel. Ele mora em Israel e nessa excursão foi um pastor, um padre e um muçulmano. Aí metade do dia que eles estavam fazendo a excursão pelo deserto, o padre já se desentendeu com o pastor, o árabe se desentendeu com o padre. Aí ele falou assim: engraçado, né? Nem um dia vocês já estão se degladiando aqui. Aí vocês vêm dizer que nós ficamos 40 anos e a gente é rebelde, né? Então Israel é um reflexo. Os exemplos que estão nas Escrituras é um exemplo para quê? Paulo falou lá em 1 Coríntios 10, versículo 10 e 11: para advertência nossa. O que é advertência? Tem um buraco aqui, tem uma placa, advertência, buraco à frente. Aí você, beleza, ignora a advertência, você... O que aconteceu? Você ignorou? Então, se você olha para os exemplos que estão no Antigo Testamento e você passa por cima e isso é coisa de Israel, eu estou no Novo Testamento, querido, você está perdendo muito, porque o apóstolo Paulo vai explicar esse exemplo de 1 Coríntios 10 citando esse evento. Amém? Quem está entendendo? Então, o que eu quero trazer hoje aqui, queridos? Olha só. O grande propósito que Deus tem para cada um de nós é mudar os nossos traços de caráter. E esses traços de caráter estão em nossos pensamentos. Como diz Provérbios: assim como o homem pensa, assim ele é. Assim como o homem pensa, assim ele é. Então, diz o Talmud, tem um talmudista, comentarista do Antigo Testamento de Israel, que ele comenta o seguinte: ele usa até uma linguagem exagerada para ver como é difícil a mudança do nosso caráter.
Ele fala, é mais fácil você decorar todo o Talmud, e quando ele fala de Talmud, ele está falando de uma enciclopédia gigantesca, que talvez seja essa parede inteira, milenar, de tantos comentários que existem, vários tratados que existem. Ele fala, é mais fácil decorar todas essas enciclopédias do que mudar traços de caráter. Irmãos, quando eu vejo uma pessoa de certa idade, eu respeito as pessoas de certa idade, mas uma coisa que eu faço uma crítica só no meu coração, assim, eu falo, nossa, essa pessoa tem 60, 70, 80 anos, viveu tanto e não mudou. Eu falo, nossa, não aprendeu nada com a vida. Porque, irmãos, por mais que você não seja crente, mas as experiências da vida devem nos levar a mudanças. Paulo falou, quando eu era menino, pensava como um menino, agia como um menino, mas sentia como um menino, mas quando passei a ser homem, deixei as coisas de... Mas tem pessoas que não entendem isso. Elas crescem, aí mantêm ainda... Não que você não pode ser um menino no sentido de ser uma pessoa assim, quebrantada, humilde, mas aquela imaturidade nós temos que deixar e progredir para o alvo. Não é isso que Paulo fala? Então, o que está acontecendo aqui em Números? Aqui no capítulo 13, aqui no capítulo 14... Deus havia tirado Israel lá do Egito, e eles estavam indo pelo deserto em direção à terra prometida, terra de Canaã. E esse percurso, ele demoraria pelo menos aí 40 dias. Era para ser um percurso curto, né? Você imagina aí uma multidão de quase 1 milhão e poucas pessoas, que calculam. Você imagina, irmãos, como o negócio não é fácil? Você gerenciar uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas. Você imagina o grau de reclamação. Às vezes você tem um número pequeno, né, que você gerencia, e já tem às vezes uma queixa enorme. Agora você imagina, coitado do Moisés, conduzindo 1 milhão de pessoas, era menino reclamando, era mulher, era os idosos e tal. Você imagina o problema que era para administrar isso. Mas para conduzir um rebanho, o líder tem que ser manso e humilde de coração. Sabe por quê? Porque quem é líder ouve. É reclamação, é crítica, nunca tá bom para a pessoa, né? Você pode fazer 1000, que nós falamos aqui, os problemas de alguns maridos, que ele apenas foca nos defeitos da esposa. Se ele aprender a focar nas qualidades, ele vai ser um marido melhor. E vai ver que aquele defeito que ele acha que tem, as qualidades dela cobrem. E eu falei também que essas críticas, geralmente que o homem ele é crítico, ele não traz para o casamento, ele não cria no casamento, ele traz desde a infância. Um homem que é muito crítico, pode fazer uma consulta para os pais dele. Ele vai dizer, esse menino sempre foi um menino ingrato, sempre foi um menino reclamão. E graças a Deus que Deus nos dá a misericórdia de mudarmos, né? Então, era um percurso de 40 dias para que eles estivessem na terra prometida, conduzindo aquela multidão. E aí, queridos, muitos no fundo não tinham fé. Irmãos, eles passaram por colunas de água, passaram, o mar se abriu, eles passaram. Você imaginou, você toca assim a água aqui, nossa, olha a água aqui, o que está acontecendo? Passaram por os pés secos, né? Com os pés secos. Você imagina aí os peixes passando aqui, eu acredito os peixes subindo aqui, e a coluna de água, e nossa, eles viram o mar se abrir, uma coisa fantástica. O que mais que eles viram? As pragas lá no Egito, que não pegaram o arraial de Israel, eles ficaram na terra de Gósen. Eu quero contextualizar para a gente chegar no ápice dessa mensagem. Então, eles viram muitos sinais. Eles viram o Nilo, que era considerado o rio Nilo, né? Que é depois do rio Amazonas, é um dos maiores rios, né? Parece que tem alguma coisa, né, evangelista Mário, com volume d'água e extensão, né? Ele é maior em extensão, né? Ele não é maior em volume. O nosso rio Amazonas, ele é maior em volume d'água. Ele só perde para o Nilo em extensão. Quem conhece os nossos rios sabe que é grande. Nós andamos de barco lá em Fonte Boa, minha pastora Vera pode testemunhar. Irmãos, é uma coisa imponente o nosso rio. É imponente, é um volume d'água assim impressionante. Pois bem,
Então eles viram o Nilo se transformar. Você imagina você chegando na Manaus moderna e aquela água ali virar sangue? É um negócio que vai chocar. Na verdade é uma coisa que vai nos chocar. E aí o que acontece? Viram esses sinais. O que mais que eles viram? Viram a morte dos primogênitos, lá dos egípcios. Viram as moscas, viram os sapos, viram a vara de Arão. As úlceras que nasceram. Mas pegou alguma neles? Não, eles estavam guardados pelo Senhor. Então eles viram muitos sinais. E aí eles, depois de verem tudo isso, eles foram espiar a terra. E 10 voltam com um relatório. Olha, é o seguinte, nós fomos lá, mas olha, Moisés, desencana. Tem gigantes, até as terras, as casas são fortificadas, e etc e tal. E aí Caleb, ei, silêncio aí. Tem tudo isso? Tem. Mas não foi o Senhor que disse? Subamos, e o quê? Possuamos a terra, porque certamente iremos prevalecer. Porque Caleb viu o sobrenatural. E é isso que muitas vezes, para algumas pessoas faltam. Mas olha só, às vezes não é falta do sobrenatural, porque às vezes eles viram o sobrenatural. Só que eles fecharam o coração. E aí sabe o que aconteceu? Sabe o que fecha o nosso coração para ver os milagres de Deus, minha pastora Terezinha, meu pastor Aldenir? São as murmurações. Quando eu tenho uma atitude negativa. A reclamação é uma atitude negativa. Qual foi a atitude que Caleb teve? Uma atitude ruim ou uma atitude boa? Boa. Ele falou, está todo mundo pessimista aí. Mas eu vou acreditar porque Deus me disse que Ele está conosco. Irmãos, não foi só isso não. Eles vão ver coisas sobrenaturais. Eles vão ver depois Deus entregando ali para Moisés os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos. E lá embaixo, Josué estava no pé do monte ali, só o discípulo de Moisés, né? Só ali no monte vendo. Eu acho interessante a jornada de Josué. Porque todo mundo estava, não, os trovões, vamos voltar. E sabe onde estava Josué? Ele não podia subir, mas vou ficar no monte. Entende? Um homem que entendia os mistérios de Deus. E aí, queridos, Deus fala assim, por conta da murmuração desta geração, eu vou destruir esse povo. E aí quando Moisés começa a interceder por eles, falando, Senhor, Tu vai matar esse povo, Senhor, que Tu tirou do Egito, o que os outros povos vão dizer? Tirou do Egito para matar onde? No deserto. Senhor, a Tua honra, Senhor. Ele põe aqui, diz que ele com Arão coloca a cara no chão e começa a dizer, Senhor, tem misericórdia desse povo, Senhor. E aí eu falava hoje para o nosso irmão Andrade, né, para alguns irmãos, que antes da rede de homens, a bispa veio para a consagração, eu fiquei em casa porque eu ia ter aula nesse dia. Eu tenho aula dia de manhã, de sábado de manhã. E aí antes de começar a aula eu comecei a orar, e comecei a clamar, comecei a chorar. Falei, Senhor, me faz sentir, Senhor, as dores desses homens, o quebrantamento. E depois o Senhor, sabe, veio com a presença dEle. E eu comecei a orar, comecei a chorar. Falei, Senhor, eu não tenho nada para transmitir. Se o Teu Espírito não estiver sobre os homens, Pai, nada vai acontecer. Faz desses homens, eles façam com que eles sejam homens de honra. E comecei a clamar. E aí o Senhor começou a me trazer alguns nomes na minha mente. Eu comecei a chorar, clamando, Senhor, tem misericórdia dele, Senhor, fortalece esse aqui, Senhor. E eu comecei a clamar. E eu fiquei tendo esse momento com Deus. Então, voltando aqui o texto. Eles viram todos esses sinais, todas essas maravilhas que o Senhor havia dado a eles. E Moisés, com a cara no pó, como eu estava dizendo, começa a clamar, começa a chorar. Senhor, tem misericórdia, Senhor, confiamos na Tua misericórdia. E aí Deus fala algo interessante para Moisés, quando ele começa a interceder. Versículo 11, disse o Senhor a Moisés, até quando me provará este povo, e até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles?
Com pestilência ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte. Então meio que parece que Deus queria, parece que esse é um negócio apenas agora com aqueles que eram fiéis. Mas Senhor, tem misericórdia desse povo. Aí Deus, tá bom, vou ter misericórdia. Só que é o seguinte, essa geração não vai entrar na terra. Apenas Caleb, meu servo, Josué, no qual tenho espírito, houve nele outro espírito. Então, Deus vai tirar aquela geração toda de murmuradores. Não vai permitir que eles entrem aonde? Na terra prometida. E é aqui que eu já entro no cerne dessa mensagem. A murmuração, que tem a ver com atitudes ruins, não apenas a murmuração, mas eu vou usar apenas como um dos exemplos hoje a murmuração. São atitudes que desagradam o Senhor. E ela é responsável de nós não conquistarmos. Eu fiz uma colocação no final da rede de homens aqui. Eu perguntei assim, por que eles não entraram no deserto? Eles murmuraram isso e aquilo, amém. Claro, a gente vai saber que eles murmuraram, nós vamos saber que eles reclamaram, que provaram o Senhor, que tentaram o Senhor, amém. Isso foi o que eles fizeram. Mas o que Deus queria com tudo isso que ele estava fazendo com eles ali? O que Deus queria fazer com Israel? Ele queria fazer com que eles mudassem de atitude. Porque se nós não mudarmos de atitude, nós não vamos provar daquilo que Deus tem para nos entregar. Como eu estava dizendo para os homens, Deus quer derramar muitas coisas sobre a vida dos homens. Mas como que Ele vai entregar algo se dentro de casa ele não é um homem correto? Ele tem atitudes ruins, ele é murmurador, ele é reclamão, ele não ajuda a mulher, ele quer tratar a mulher como se fosse um homem. Ele só quer vir a voz e servir, que é bom? Nada. Eu até falei que o homem é doador e a mulher é receptora. Então a mulher foi criada para receber e o homem foi criado para doar. Quando ele inverte esse papel, na verdade nós temos um problema. O homem está agindo como uma mulher. Eu até falei, se colocar uma peruca e uma bolsa, capaz de ter uma metamorfose. Porque ele só quer ser servido. É o patrão. E aí, irmão, a gente pegou firme com os homens. Mas olha só. Então, o que Deus quer de nós, com o homem de modo geral, do homem e da mulher, é que haja mudança de atitude. Querido, se você murmura, mude. O que Caleb fez? Caleb não podia ter pegado corda e ficado intimidado com aqueles 10? Sim. Mas o que ele fez? Ele falou assim, ei, não, nós vamos subir, nós vamos conquistar, porque o Senhor é conosco. Então ele teve uma atitude positiva, minha pastora Terezinha. Então, eu quero já concluir para o final dessa mensagem dizendo o seguinte: Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar uma terra prometida. Mas quais são as atitudes que nós não queremos mudar? Aqui no primeiro momento foi a murmuração. O que tem hoje na sua vida que você precisa mudar, transformar hoje? Será que você precisa orar mais? Será que você tem que servir mais? Nós dissemos ontem que um dos princípios para o homem é não criticar sua esposa. E nós falamos muito sobre isso, irmãos. Homens foram impactados e falaram assim, apóstolo, sabe o que eu achava que era? Eu pensava assim, não, ela que ore por mim, ela que busque para mim, aí se ela mudar eu mudo. Eu falei, inocente, tá agindo como mulher, vou comprar uma peruca para ti, comprar uma bolsinha, né, botar aqui a bolsinha, botar o perucão louro, empresta um tamanco, que eu acho que tem uma mulher enrustida aí dentro. É sério. Tem muito homem que é uma mulherzinha enrustida. Só quer, ser servido. Irmão, eu recebi vídeo hoje de homem cozinhando. Eu não sei o que aconteceu, pastor. O homem acordou inspirado.
E ele feliz fazendo, ó, tchau, cortando aqui para varou, cortando aqui, ó. Legal, cara, isso foi muito, eu fiquei impactado. Foi muito testemunho positivo. Eu falei para os homens assim, olha, o que nós estamos pregando aqui, se você não entender, meu irmão, só Jesus na tua vida agora. Sempre foi, né? Mas só misericórdia na tua vida. Porque se não aprender agora, passei um ano preparando esse material, montando tudo, para trazer o melhor para vocês, batendo forte nos princípios. Se você não quiser mudar de atitude, vai morrer aonde? Aonde vai morrer? Não, aqui no texto. Vão morrer no deserto. E eu falei, rapaz, tu foi feito para doar, cara. Tu foi feito para dar. Dar carinho, dar amor, dar sustento. Fazer a massagem na varoa. Eu falei, qual foi a última vez que a tua mulher fez massagem em você? Acho que uns 2, 3 levantaram. Então vocês estão de parabéns. E os outros? Pois é. Quando a mulher não quer servir o varão, é porque ele está com problema, irmão. Então, querido, eu quero dizer para você hoje, que Deus tem tanta coisa maravilhosa para nos entregar, mas Ele está te provando nessa situação. Está mudando de atitude ou vai continuar no deserto sendo a mesma pessoa? Deus quer que... E sabe onde começa a mudança de atitude? Aqui na mente. Irmão, sinceramente, eu tenho o maior prazer de fazer comida para minha esposa. É sério mesmo. Ela me inspira. Ah, amor, poxa, queria comer aquilo ali. Deixa com o chefe. Aí tem vezes que eu faço demais, aí ela tá, quem tá fazendo? Tô fazendo para você, meu amor, também uma comidinha. Aí eu falo assim, já quer, né? Brincando. Ó, ela preparou um bolo, irmãos, hoje. Bolo de tapioca, irmãos. Amém? Preparou aqui, ó. Quero até agradecer aos irmãos que trouxeram as doações das frutas, né, das cestas básicas. Que Deus, sim, transborde na sua vida. Amém, querido? Em nome de Jesus. Então, querido, eu quero dizer para você, você precisa mudar de atitude. E essa mudança de atitude, quem que vai ser beneficiado? Você. Você. Mas a gente pegou pesado com os homens ontem aqui, mas eles falaram, apóstolo, nunca passou pela minha cabeça entender isso. Eu até queria mudar, mas eu não tinha um norte, e eles receberam um norte ontem. Porque ele achava assim, poxa, não, a minha esposa que tem que buscar, apóstolo, ela que tem que pagar o preço por mim, aí se eu ver mudança nela, eu mudo. Querido, você vai ter que mudar isso aí. Então diga assim, eu preciso mudar. E hoje você tem a oportunidade, porque o ungido de Deus, Yeshua Hamashia, o Goeno, o Malequeno, o Machieno, o bispo de nossas almas, o pastor verdadeiro, o carpinteiro, porque ele pega essa madeira rústica aí que somos nós, e sabe talhar com perfeição. Aquele que é, que era e que há de vir, o alfa e o ômega, aquele que intercede por todos nós, aquele que diz que anda no meio dos 7 cartiçais, que é o Senhor dos senhores, onde a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Ele diz que te ajuda. Eis que faço nova todas essas coisas. E eu falei, nós vamos falar de um princípio para os homens que nós não demos tempo de falar, que é o princípio da oração. O homem tem que orar. Está difícil a situação em casa? Vai orar. Você está sendo provado na oração. E é assim que cada um de nós vamos agir. Quando estivermos passando luta, vamos orar e dizer, Senhor, muda-me, transforma-me. Muda aquela situação, transforma aquilo. Senhor, entra com a tua provisão e nós vamos orar. E o milagre de Deus, ele vai acontecer. Então diga assim, eu quero mudar.
Sabe por quê? Porque Jesus faz nova todas as coisas. Quem é nova criatura aí? Porque as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quem está em Cristo é nova criatura. Quem está é condicional. Quem está em Cristo é o quê? Nova criatura. Não queira não estar em Cristo. E deixa eu te falar uma coisa. As atitudes de você buscar o Senhor, as atitudes de querer mudar todos os dias, isso é um sinal de que você está no Senhor. Não quer dizer que nós não vamos pecar mais ou sermos santos de uma forma absoluta que não vamos pecar. Erramos ainda, mas devemos ter a sensibilidade do Espírito de dizer: eu errei e quero me corrigir. Doa a quem doer, critique quem quiser criticar, mas eu vou trabalhar na minha mudança. Eu vou finalizar com um testemunho aqui que aconteceu comigo essa semana. Eu fui lá no banco, minha apóstola, vi aquela questão lá do aplicativo. Já está ok já. Era uma liberação que deu um bloqueio lá. Quando eu saí lá do banco, cheguei lá no estacionamento e eu vinha distraído lendo o material de sábado, né? Eu vinha andando na rua lendo porque era muita coisa, eu queria terminar a correção que eu estava fazendo. Aí quando eu cheguei no estacionamento, eu falei: tá aqui, senhora, o ticket, quanto é que deu? R$3. Aí eu peguei R$10 e dei para ela. Ela me deu o dinheiro, mas eu não vi. Aí quando eu sentei no carro, irmão, sem brincadeira no meu, eu só vi R$2. Eu falei: mas se aquela pessoa que é 5, eu voltei lá com ela já bravo. Senhora, a senhora me deu R$2. Não, eu lhe dei 7, eu lhe dei uma de 5 e uma de 2. Aí eu falei: não, senhor, você pensa que eu quero lhe enganar? E a senhora pensa que eu estou lhe acusando? Eu quero só o meu dinheiro de volta. Aí ela levantou lá e ela ficou meio assim tensa. Aí eu ia me estressar, né? Aí o Espírito Santo falou: se acalma. Aí eu voltei lá no carro. Aí eu falei: peraí, deixa eu sentar aqui. Que deu uma indignação. Eu falei: a mulher quer me enganar, é? Aí tá. Aí não, falei: peraí. Aí eu olhei, aí puxei o tapete, olhei. Aí falei: não é possível, ela me deu 2. Aí quando eu virei a apostila, irmão, estava engatado na caneta os R$5. Aí o diabo falou assim: liga o carro e vaza. Aí eu já ia sair, irmãos. Aí o Espírito Santo falou assim: desliga o carro e vá pedir perdão para ela. Aí eu cheguei lá com ela e falei assim: senhora, eu quero lhe pedir perdão de coração. Eu achei os R$5, a senhora me deu. Me perdoe de coração. Eu não julguei a senhora não, só imaginei que a senhora não tinha me dado, mas eu estava distraído e não vi. Me perdoe. Ela: não, tudo bem, eu sabia que eu tinha lhe dado. Eu falei: olha, para compensar o meu erro, né? Pega aqui R$2. Ah, obrigado. Ela meteu a mãozona e pegou os R$2. Aí beleza, aí quando eu vim no carro, minha pastora Terezinha, Deus veio ministrando no meu coração. Tá vendo como que você é? Você julga, você foi precipitado. Aí Deus me trouxe aquela palavra de Paulo: por que não sofrer o dano? Por que não sofrer a afronta? Pelo nome de Jesus. Mesmo que ela não tivesse dado, não justifica eu tratar aquela mulher mal. E aí eu falei: meu Deus, se a mulher souber que eu sou pastor, ela ia ficar me prejulgando, né? E aí eu fiquei pensando. Aí o Espírito Santo me trouxe essa palavra, né? Esse exemplo no meu coração, dizendo assim: olha, nós somos assim, nós julgamos, nós prejulgamos. Então, querido, não tenha vergonha de pedir perdão. A minha sogra sempre falava uma frase: passe sempre com a verdade, nunca passe com a mentira, porque a verdade tudo vence. Dizia o saudoso Silvio Santos: se você estiver com a verdade, Deus é o teu juiz, mas se você estiver com a mentira, o diabo é o teu advogado. No final, a verdade e o bem sempre vence. É difícil suportar a maldade no momento, mas se você estiver com a verdade, você vai vencer e prosperar e avançar. Amém? Deus abençoe a todos, queridos.